Olá! Hoje a gente vai mergulhar no que um estudo devocional tem a dizer sobre um sentimento que, convenhamos, é bem complicado: a inveja. Vamos explorar juntos como esse estudo define a inveja, os perigos que ela esconde e, claro, o mais importante, como a gente pode lutar contra ela. Olha que forte essa citação que abre o estudo. A ideia aqui é que a inveja, no fundo, não é sobre a outra pessoa, é sobre nós mesmos. É como se, ao sentir inveja, a gente estivesse admitindo, lá no fundo, que se sente inadequado ou inferior. A raiz do problema, então, está dentro da gente. E o ponto de partida do estudo é bem direto. Ninguém está imune, sabe? A inveja é apresentada como um desafio que faz parte da vida de todo mundo. A grande questão não é se vamos sentir inveja, mas o que a gente vai fazer quando ela aparecer. Para começar a entender isso na prática, o primeiro exemplo que o estudo analisa é a famosa parábola dos trabalhadores. Essa história é um retrato bem claro de como a inveja pode surgir de algo muito comum: a comparação. A cena começa de um jeito bem normal. Um grupo de pessoas é contratado para trabalhar numa vinha, chegam cedinho, começam a trabalhar. Até aí, tudo certo, tudo parece justo. Só que aqui a história tem uma virada. Conforme o dia passa, mais gente é contratada. E no final, a grande surpresa: o dono da vinha paga o mesmo valor para todo mundo, tanto para quem trabalhou o dia inteiro quanto para quem trabalhou só por uma horinha. A reação, claro, foi imediata. Aqueles que ralaram o dia todo se sentiram totalmente injustiçados. A comparação do esforço deles com o dos outros acendeu a chama da inveja. Em vez de ficarem felizes com o pagamento que receberam, eles focaram no que os outros ganharam de forma fácil. É exatamente o que a primeira citação dizia, né? A inveja foi uma confissão de que o mérito deles, o trabalho a mais, não foi valorizado como esperavam. O estudo, então, tira duas grandes lições daqui. Primeiro, que a generosidade de Deus nem sempre cabe na nossa régua humana de justo. E segundo, a importância de a gente se preocupar menos em comparar a nossa vida com a dos outros e tentar ter uma perspectiva mais elevada das coisas. Agora, vamos para um segundo caso. E aqui, o estudo mostra como a inveja pode escalar. Ela deixa de ser só um sentimento pessoal para virar uma ação com consequências assim devastadoras, chegando a afetar a própria percepção da verdade. Nesse cenário, a inveja nasce de uma ameaça ao status, à influência. O estudo aponta que os líderes religiosos da época viram a autoridade deles ser questionada pelo impacto cada vez maior de Jesus e de seus ensinamentos. E este caso mostra o poder destrutivo da inveja. Ao sentirem seu status e seu mérito ameaçados, os líderes basicamente confessaram essa insegurança através da inveja. E o sentimento não ficou guardado, não. Ele virou ação, alimentando na conspiração que levou a um dos eventos mais marcantes da história. A lição aqui é muito profunda. A inveja agiu como um véu, sabe? Impediu que esses líderes enxergassem a verdade que estava bem na frente deles. Ela distorceu tanto a percepção que eles passaram a ver o bem como uma ameaça que precisava ser eliminada. O terceiro e último exemplo do estudo nos leva para um lugar ainda mais íntimo: a família. E este caso mostra como a inveja pode corroer até os laços que a gente considera mais fortes. Os personagens aqui são Miriam e Arão. Como irmãos de Moisés, eles tinham uma história, um parentesco muito próximo, mas nem isso os deixou imunes à inveja. A fonte da inveja, de acordo com o estudo, foi o lugar especial que Moisés ocupava. Eles começaram a questionar por que Deus falava só através dele. E ao fazerem isso, estavam confessando que se sentiam com menos mérito, menos importantes. Esse sentimento levou eles a desejarem a mesma autoridade para si. A resposta a essa inveja foi bem severa e direta. O estudo conta que Miriam foi castigada com lepra, servindo como um alerta muito claro sobre os perigos espirituais e as consequências graves de deixar a inveja tomar o controle. Depois de analisar esses três casos, o estudo usa essa passagem para resumir a ideia toda. A mensagem é bem clara: a inveja nunca vem sozinha. Ela é como uma porta que se abre para a desordem e para um monte de outras práticas ruins. Bom, depois de explorar o problema, o estudo se volta para a solução. Como é que se combate um sentimento tão forte e tão comum? Vamos ver o caminho que é proposto. O estudo propõe um antídoto que tem três passos. Primeiro, cultivar a humildade, para a gente reconhecer nosso lugar sem ficar se comparando. Segundo, promover a compreensão, para olhar as situações com mais empatia. E terceiro,
buscar um propósito maior, que tira a gente do centro das atenções. Então, a estratégia principal que o estudo sugere é uma mudança de foco. É sair desse campo de batalha da comparação e da rivalidade e entrar num campo de cultivo de virtudes internas. É pegar a energia que a gente gasta olhando para os outros e redirecionar para o nosso próprio crescimento. E a análise termina com essa pergunta que fica para nossa reflexão. O estudo deixa bem claro que a inveja se alimenta de um foco externo e a solução é olhar para dentro. O que poderia florescer se toda a energia da inveja fosse usada para cultivar algo bom? Essa é a questão que fica no ar.